A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Paz do Senhor, igreja. Para mim é um prazer poder ministrar a palavra do Senhor. No segundo dia do ano, tivemos o privilégio de passar o dia primeiro na presença do Senhor, o final do ano e o começo do ano. E não existe coisa melhor do que estarmos na presença de Deus. Eu sei que sempre quando termina um ano, nós começamos a pensar tudo aquilo que nós vivemos no ano que passou. E quando inicia o ano, nós começamos a projetar novos planos, novos sonhos. Muitas vezes nós, na nossa vida, já estamos carregando algumas coisas que passamos e nem conseguimos sonhar. Mas eu creio que hoje Deus vai falar ao seu coração para que você possa ter uma vida de vitória. Não um ano de vitória, mas uma vida de vitória. Porque o que Deus tem para nós é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao conhecimento do homem. Deus tem o melhor para nós. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer fazer com que nós possamos nos levantar para que a gente possa viver o melhor do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor está me dando de ministrar a Tua palavra. Eu te agradeço por cada vida aqui presente, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Usa a minha vida para falar aquilo que Tu desejas falar à Tua igreja. Eu te peço, Senhor, envia os Teus anjos sobre este lugar. Senhor, cerca este lugar com as muralhas de fogo do Teu Espírito. Que todo espírito das trevas que vem se levantar para roubar a sua palavra, possa ser arrancado e levado para longe deste lugar. Que verdadeiramente, meu Pai, haja manifestação do teu poder e da tua glória, porque tu és um Deus vivo e poderoso. Nós colocamos, ó Pai, este culto, colocamos esta palavra diante do teu altar, ó Pai, para que tu faças em nós a tua obra e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi o convite para estar hoje ministrando, eu comecei a pensar em algumas coisas que poderiam ser ministradas. Confesso que todas as vezes que eu recebo um convite para ministrar, eu penso em muitas coisas. E sempre na última hora muda tudo. Porque nós não queremos falar aquilo que nós queremos falar, mas nós queremos falar aquilo que Deus deseja falar. E hoje, quando eu estava no meu tempo de estudo, Deus colocou algo no meu coração. Deus colocou 3 coisas fundamentais que nós temos que fazer na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de realizações, para que nós possamos viver todas as promessas que nós, sempre quando estamos na igreja, na casa do Senhor, nós ouvimos falar. Nós sempre ouvimos falar que Deus tem o melhor para a nossa vida. Nós sempre ouvimos falar que Deus já conquistou tudo aquilo que nós precisamos. Mas como que nós podemos viver estas bênçãos? E é isso que Deus colocou no meu coração. E antes de compartilhar essas 3 coisas, eu quero rapidamente voltar lá no início de todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aqui nós podemos ver no livro de Gênesis, quando Deus estava criando todas as coisas. E nesta parte, em especial, no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil, e tudo que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Essa é a forma na qual nós fomos criados. Essa é a forma na qual nós fomos projetados por Deus. Nós não fomos criados simplesmente de qualquer maneira. Nós não fomos colocados no mundo por um acaso. Nós fomos criados e projetados por Deus. A imagem de Deus. A imagem de Deus significa, nós fomos feitos santos. Nós fomos feitos com poder e autoridade. Nós fomos criados como a perfeição de Deus. E nós podemos caminhar pelo livro de Gênesis, nós vamos ver que quando o homem foi criado e o homem estava em comunhão total com Deus, o homem andava lado a lado com Deus, mas o homem tinha algo que ainda está sobre o homem até hoje, que é o direito de escolha ou livre-arbítrio. E dentro da sua escolha e dentro do seu livre-arbítrio, o homem decide então desobedecer a Deus. O homem decide fazer algo contrário à palavra que o Senhor havia dado para ele. O homem escolhe desobedecer a Deus. E nós sabemos que, devido a essa escolha na qual o homem fez, o homem se separou de Deus. Agora, o homem já não podia mais se relacionar com Deus. Agora, o homem já não podia mais ter intimidade com Deus. Porque existia no homem algo que não pertencia à criação de Deus, que se chama pecado. E Deus, ele não podia habitar com o pecado, porque ele é santo. E Deus em momento algum deixa a sua santidade. O homem caminha distante de Deus. E vamos ver que ao decorrer do Velho Testamento, os homens cada vez mais se esfriam no relacionamento com Deus. O homem, ele se esquece de tudo aquilo na qual Deus havia colocado sobre ele. O homem começa a viver uma vida de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com o seu querer, de acordo com os seus sonhos e planos pessoais. O homem já não se preocupa mais com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Mas mesmo o homem estando tão longe de Deus, mesmo o homem estando tão afastado de Deus, diz a palavra do Senhor, no livro de João, que o Senhor amou o mundo, o Senhor nos amou de uma forma tão grande, que Ele decide entregar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus vem à terra, e Jesus vem à terra para trazer de volta ao homem a vida, e vida em abundância. Jesus vem para a terra para ensinar ao homem como devia caminhar com Deus. Jesus começa a mostrar ao homem o jeito de falar, o jeito de amar o seu próximo, a forma que devíamos orar, a forma que deveríamos nos colocar diante de Deus, o seu Criador. Jesus começa a mostrar ao homem algo que o homem havia perdido, porque ele começa a exercer poder e autoridade. E é isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos entender, que há sobre a nossa vida poder e autoridade dada por Deus. Poder e autoridade para trazer à existência coisas que não existem. Poder e autoridade para fazer o impossível se tornar possível. E esta autoridade está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, durante todo o seu tempo na terra, ele não estava como Deus, ele estava como homem. Ele veio como homem justamente para mostrar a nós que, como homem, poderíamos vencer as lutas, as adversidades, poderíamos vencer as tentações deste mundo. Ele vem como homem, e como homem ele exerce a sua autoridade. Como homem, ele cura os enfermos, ele liberta os cativos, ele manda o mar se acalmar, porque esta autoridade estava na criação perfeita de Deus, no homem perfeito. E o homem havia perdido. O homem já não conhecia mais o reino de Deus, nem os propósitos de Deus. Jesus tem essa autoridade, porque Jesus a todo tempo ele caminhava com um coração conectado ao coração do Pai. Jesus caminhava na terra, mas em todo tempo ele exercia aquilo na qual o Pai revelava ao seu coração. E Jesus então se entrega na cruz, em meu lugar e no seu lugar. E a Jesus morrer na cruz, a palavra de Deus diz
que quando ele morre, na sua morte e ressurreição, todas as sentenças de morte, todos os laços de morte, toda a enfermidade, tudo aquilo que te faz cativo, foi quebrado, porque ele pagou o preço. Jesus nos traz a liberdade, Jesus nos faz livres. Através da sua morte, ele nos leva de novo a podermos nos conectar com o Pai. Ele quebra aquela barreira que impede o homem de se relacionar com Deus. A palavra de Deus diz, lá no livro de Efésios, que, vamos abrir lá no livro de Efésios, vamos ler, isso é muito importante. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha a obra de Jesus. A palavra de Deus diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a obra do Senhor na nossa vida. Nós que estávamos presos pelo pecado, mortos pelo pecado, aprisionados, longe do nosso Criador, longe de Deus, o Senhor agora, Ele diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Ele nos coloca assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se voltarmos um pouco em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você tem lutado, tudo aquilo que tem afrontado a sua vida, tudo aquilo que você muitas vezes se desespera para conseguir romper, já foi conquistado por Jesus na cruz. Você não precisa lutar, você não precisa sofrer, porque tudo já foi conquistado por Jesus Cristo. E é esta certeza e é esta convicção que nós temos que ter no nosso coração, de que tudo é possível, porque já foi concretizado na cruz do Calvário. E há 3 coisas que o Senhor colocou no meu coração, para que possamos verdadeiramente caminhar e vivermos dessa forma sobrenatural e termos uma vida de vitória. Da mesma forma que lá atrás, dentro das suas escolhas, Adão fez a escolha errada, a escolha que o levou a se separar de Deus e fez com que a humanidade se separasse de Deus. Hoje há sobre a sua vida, mais uma vez, a escolha. E a primeira coisa que vocês têm que decidir, e que nós temos que decidir, é escolher, em primeiro lugar, se queremos de fato aceitar a Jesus como Senhor das nossas vidas. Podemos dizer: mas eu já estou na igreja, eu já aceitei a Jesus. Mas eu quero te dizer que aceitar Jesus verdadeiramente no seu coração significa você deixar os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos de lado e fazer tudo aquilo conforme o Pai deseja para a sua vida. Aceitar a Jesus de fato no seu coração não é você viver os seus sonhos, não é você gastar os seus dias lutando para alcançar os seus ideais ou os seus objetivos. Aceitar a Jesus como Senhor da sua vida significa você matar os seus planos, matar os seus sonhos e ser fiel a Ele. Aceitar a Jesus verdadeiramente significa você deixar de fazer os desejos da sua carne. Significa você abrir mão daquilo que o mundo está oferecendo. Significa de dentro da sua casa você preservar a santidade do Senhor. Tomar cuidado com aquilo que você vê na sua televisão, aquilo que você tem no seu computador. Aceitar a Jesus de fato significa: eu quero estar neste reino, mas neste reino a mentira não tem espaço.
Neste reino, o jeitinho brasileiro não tem espaço. Neste reino, você se beneficiar em cima de uma outra pessoa também não tem espaço. E o que Deus colocou no meu coração, em primeiro lugar, para que possamos viver esta vida, é justamente isso. Nós temos que negar a nós mesmos. Temos que negar a nós mesmos. Negar os nossos sonhos. Negar as nossas vontades. Negar aquilo que projetamos e planejamos para a nossa vida, para vivermos os projetos que Deus tem para a nossa vida e para exercer através das nossas vidas. Porque nós fomos criados para ir a este mundo, levar os planos e projetos de Deus, para manifestar a glória de Deus. Eu já contei o meu testemunho. Eu tive que abrir mão do meu sonho. Eu tive que abrir mão da minha casa. Eu tive que abrir mão dos meus familiares. Eu tive que abrir mão daquilo que um dia eu projetei como propósito da minha vida, para viver o propósito de Deus. Mas eu posso dizer que todos os meus sonhos pessoais têm sido realizados no Senhor, porque Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas Ele vai te acrescentar. O que precisamos fazer é tomarmos uma postura diante do Senhor. O que precisamos fazer é verdadeiramente olharmos para o Senhor e dizer: eu verdadeiramente quero te servir como meu Senhor. Não existe meio termo. Não existe como estarmos com Deus e ao mesmo tempo realizarmos os nossos desejos. Por isso passamos por lutas. Por isso não conseguimos vitórias. Porque sem um relacionamento com Deus, nada podemos fazer. A palavra de Deus também diz, vamos abrir lá no livro de João, capítulo 15. Versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires vos será feito. Se atentem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Não adianta pedirmos se as palavras do Senhor, se os projetos do Senhor não estiverem em nós. E se nós não estivermos no Senhor. Porque quando estivermos no Senhor, e as palavras do Senhor for viva em nós, tudo será feito. Tudo vai acontecer. E esse é o segundo ponto. Para que possamos ter um ano de bênção, uma vida de bênção, precisamos ter relacionamento com Deus. Jesus morreu para rasgar aquilo que impedia o homem de se chegar até Deus. Hoje, para termos uma vida de vitória, uma vida de bênção, precisamos ter intimidade com o Pai. Se formos estudar a história da vida de Jesus, nós vamos ver que por muito tempo Jesus se afastava, ele se retirava para ter tempo a sós com o Pai. Jesus, quando estava para ir à cruz, ele já sabia que a sua hora era chegada. Ele coloca diante do Pai, num tempo de intimidade, ele diz: olha, se for possível, retira de mim essa dor. Não deixe que eu vá, mas em tudo seja feita a tua vontade. Tempo de intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, você não ouve a voz de Deus. Sem intimidade com Deus, você não recebe as armas para vencer as suas lutas. Sem intimidade com Deus, você não tem as estratégias que vão te levar para as vitórias. Sem intimidade com Deus, é impossível você ser feliz na sua vida. Sem relacionamento com Deus, é impossível você ser bem-sucedido na sua vida. Porque tudo está em Deus.
E é Ele que, conforme nós vamos tendo relacionamento, intimidade, é Ele que vai fazer tudo acontecer nas nossas vidas. Há um versículo na palavra de Deus que diz: olha, entre no seu quarto, no secreto do teu aposento, ore ali, e aquele que vem em secreto te recompensará. O que o Senhor está dizendo: olha, tenha tempo a só comigo. Tenha tempo a só comigo. Rasgue o seu coração diante de mim. Mostre para mim aquilo que você precisa. Porque quando você se achegar a mim, eu me achegarei a ti. Nós precisamos parar de achar que somente quando estamos na igreja é que Deus fala. Que somente nos cultos é quando Deus fala. Deus quer falar na sua vida de uma forma especial. Deus quer falar na sua vida no secreto. Deus deseja que você tenha uma vida de relacionamento e intimidade com Ele. E sem essa intimidade, sem esse relacionamento, nada vai ser possível. Precisamos gastar tempo com o Senhor. Temos tempo para tantas coisas. Temos tempo para ir em festas. Quando queremos algo, nós arranjamos o tempo e fazemos o tempo. Mas para Deus, sempre temos uma desculpa. Sempre colocamos empecilhos. E o que o Deus está dizendo nesta noite é: sem uma vida de intimidade, você não será abençoado. Você vai viver em lutas. Porque não tem como Deus revelar ao seu coração aquilo que está oculto, se você não clamar, se você não gastar o seu tempo com Ele. A palavra de Deus diz: clame a mim, e eu vos revelarei aquilo que está oculto, e que aquilo ainda que há de acontecer. Quando estamos a sós com Deus, o Senhor nos revela as coisas que ainda hão de vir contra a nossa vida, para que nós possamos nos levantar, e para que com as armas que Ele nos der, nós possamos destruir os nossos inimigos que têm se levantado. Precisamos gastar tempo com o Senhor. O ano está se iniciando. Que nesse ano nós possamos fazer, assim como esses adolescentes estão fazendo. Nós vamos passar 24 horas orando a palavra de Deus. E não só essas 24 horas, nós vamos ler a palavra de Deus de dia e de noite. Nós vamos ter tempo de relacionamento. Nós vamos separar horas dos nossos dias para nos colocar diante do Senhor, para nos prostrarmos diante do Senhor e receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque nesse secreto o Senhor vai começar a mostrar no seu coração qual o propósito na qual você foi gerado, qual o sonho que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele deseja da sua vida. E quando você começar a exercer aquilo que Deus tem para você, você vai viver o melhor dessa terra. Eu sempre achei que como dentista eu poderia viver o melhor dessa terra. Eu tinha um bom salário, mas eu posso dizer que eu não tenho metade daquilo que Deus tem me dado hoje como missionário. Porque eu não preciso mais lutar para ter algo. Eu não preciso ter dinheiro para conquistar algo. Porque Deus traz através de pessoas. Deus abençoa, porque a bênção de Deus chega sobre aqueles que têm sido fiel a Deus. Mas eu só pude ouvir o chamado que Deus tinha para mim, porque eu estava de joelho orando. E eu me recordo que eu estava no meu apartamento com a Adriana, e todas as madrugadas, por volta das 2:30 da manhã, nós nos levantávamos, ia para a sala e ficávamos até 5, 6 horas na presença de Deus. Assistíamos uma mensagem, líamos a Bíblia, depois orávamos. E foi num desse tempo de intimidade com o Senhor que o Senhor começou a projetar os sonhos dele no meu coração. E eu comecei a ver que tudo aquilo que eu tinha projetado estava fora daquilo que Deus estava projetando para a minha vida. Eu comecei a ver que os meus projetos, aquilo que eu estudei, aquilo que eu projetei para a minha vida, pode ser usado por Deus, mas de acordo com a vontade dele, vai ser encaixado dentro do projeto dele para a minha vida. E é o que Deus deseja fazer na sua vida. Fazer com que você saiba o projeto que Ele tem para o seu coração. A terceira coisa que eu quero falar ao seu coração é que para termos uma vida de bênção e de vitória, precisamos ter fé.
e acreditar em tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Temos que deixar de olhar para as nossas circunstâncias, deixar de olhar para os inimigos que se levantam contra nós. Temos que começar a exercer a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. Temos que parar de falar sobre os nossos gigantes, parar de falar sobre as nossas lutas, porque quando falamos das nossas lutas e adversidades, nós só estamos fortalecendo o nosso inimigo, porque os nossos olhos só estão enxergando as lutas, mas não estão conseguindo ver o Deus na qual nós servimos, que é infinitamente maior do que as lutas que nós temos enfrentado. É tempo de tirarmos os nossos olhos da turbulência deste mundo, porque lutas vamos ter, mas sabemos que temos um Deus que é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Se ficarmos com os nossos olhos dentro das nossas adversidades e das nossas lutas, nós vamos fazer como o povo de Israel estava fazendo. Um povo que era acostumado a ver as vitórias e livramentos do Senhor, agora por causa de um único homem, estava parando e ouvindo aquilo que aquele homem estava falando. Um povo que tinha ao seu lado um Deus vivo, que muitas vezes nem precisou lutar, porque o próprio Deus lutou em favor deles. Agora está parado, porque um homem se levanta e começa a gritar. E se formos ver isso, a palavra de Deus nos diz que dia após dia, Golias se apresentava diante do exército de Israel. E ele zombava do povo de Deus, porque não tinha um homem sequer ali dentro daquele exército que pudesse desviar os seus olhos daquele inimigo. Não houve um ali que pudesse dizer: ei, Deus é conosco, há promessa sobre a nossa vida, nada pode nos parar, nada pode nos deter, nada pode impedir a manifestação da glória de Deus. Mas aquele exército só comentava sobre o seu gigante, falava do seu tamanho, falava das suas habilidades de guerra, e com isso fortalecia cada vez mais o seu inimigo. Que você não seja como o povo de Israel estava fazendo, que você não fique falando do seu inimigo, que você não fique dando méritos ao seu inimigo, que você não fique mais fortalecendo o seu inimigo, mas que você possa fazer como Davi fez, que você possa olhar para o Deus na qual você tem servido, que você possa chegar e ao invés de falar sobre o seu inimigo, você possa hoje falar para o seu inimigo. Assim como Davi estava fazendo, ele se levantou, ele olhou no olho daquele gigante, que aos olhos humanos facilmente iria destruí-lo. Davi não tinha condição nem sequer de colocar a armadura sobre o seu corpo, mas ele olha para aquele inimigo, e ele diz: olha, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi não fala sobre o gigante. Davi poderia fazer como todos aqueles homens estavam fazendo: ei, mas esse gigante é muito grande, ele é um expert em guerras, eu ainda sou um menino. Mas Davi decide falar para o gigante, exercendo a autoridade que Deus havia dado sobre ele. A palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para um monte: lançar-te ao mar, e ele vai lançar. Se hoje tivermos fé, você pode se levantar do seu lugar, e você vai olhar para a montanha que está paralisando a sua vida, a montanha da enfermidade, a montanha das dívidas, a montanha seja lá qual for, e você com ousadia vai dizer: montanha, lança-te ao mar, em nome de Jesus Cristo. Deus nos fez vitoriosos. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. É Ele quem luta as nossas lutas. O que o inimigo faz é chamar a sua atenção, é colocar coisas para que os seus olhos, para que os meus olhos saiam da presença do Pai.
Porque Ele sabe que se os nossos olhos ficar firmes na presença de Deus, ficar fitos no Senhor, Ele sabe que Ele não pode contra a sua vida. Ele não pode, porque Ele já está debaixo dos nossos pés. Deus deseja abençoar as nossas vidas. A palavra dele diz que tudo está liberado. Eu não sei aquilo que você tem buscado do Senhor. O que eu sei é que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quando eu deixei tudo no Brasil e fui embora, muitos sabem disso. Eu tinha uma ajuda de R$300 por mês para morar em outro país com a minha esposa. Nós não conseguíamos pagar nem sequer a casa que estávamos, o quarto da casa. Mas os nossos olhos ficaram firmes no Senhor. Nós estamos até hoje ali. E o Senhor tem feito milagres, maravilhas, tem abençoado. Não é porque somos melhores, porque somos diferentes, porque temos algo especial, mas é porque eu tenho guardado essa palavra no meu coração. Eu erro, eu peco como qualquer um, mas eu procuro meditar nesta palavra, meditar nesta lei. E hoje, antes de fazer qualquer coisa, eu me coloco diante de Deus e digo: Deus, o Senhor aprova que eu faça tal coisa. É isso que o Senhor tem para a minha vida. E se Deus não me der sinais, se Deus não me responder, eu não me mexo. Eu tinha compartilhado com o Jean, logo que cheguei. Eu falei: olha, Jean, eu já estou há 5 anos na África. E eu não volto para a África se Deus não me der um sinal que Ele está à minha frente. Lembra? Muitas pessoas podem dizer: poxa, como que Deus não está nisso? A escola, tudo acontecendo, milagres. Mas eu queria ter um sinal de Deus, de que Ele estava à minha frente. E de que ainda era meu tempo de permanecerem na cavala. Os dias foram passando. E quando foi na virada do ano, no dia 31, aqui na igreja, Deus me deu o sinal que eu havia pedido. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que responde. O que nós precisamos fazer é aquietar o nosso coração. O que nós precisamos fazer é nos colocar na presença do Senhor. E não podemos ficar angustiados. Muitas vezes nós nos precipitamos, achamos que é Deus que está falando, agimos pela emoção, porque não tivemos, na verdade, paciência para esperar a resposta de Deus. Os dias estavam passando, e todos os dias eu orava ao Senhor, e eu falei: Deus, eu coloquei esse sinal, e se o Senhor não me der, eu não vou, porque eu não quero ir se o Senhor não estiver à minha frente. Que você possa hoje refletir tudo aquilo que você tem feito na sua vida. Quais são as escolhas que você tem colocado no seu coração? Pode ser que você tenha servido ao Senhor, você o aceitou, e você tem realmente deixado as coisas do mundo de lado. Mas será que você tem tido tempo de intimidade com o Senhor? Pode ser que você tenha o tempo de intimidade com o Senhor, mas será que você tem tido fé para crer no Deus que você tem servido? Será que você pode dizer, como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar? Eu nasci num berço evangélico, dentro da igreja, conheci a palavra de Deus, mas eu posso dizer que hoje eu conheço a Deus de com Ele andar. Porque eu vejo milagres e prodígios de Deus diariamente. Deus nos sustentando diariamente. Nós não temos salários. Nós vivemos de ofertas. Porque Deus é que nos sustenta. E eu posso dizer que nós temos vivido o melhor dessa terra. Porque quando nós começamos a sonhar, o Senhor já vem e nos abençoa. Este ano, todos os anos que viemos ao Brasil, viemos com desafios de conseguirmos dinheiro para a construção, de conseguirmos recursos para crianças. Este ano, parecia que tudo estava diferente, parecia que nada acontecia, e eu simplesmente peguei e falei: Deus, tudo está nas tuas mãos.
A obra é sua. E de repente, em poucos dias, o Senhor agora já nos deu mais de 50% do recurso que é necessário para o poço e para a energia do projeto. Nós não tínhamos quase padrinhos. Em poucos dias, nós estamos com 48 padrinhos. Milagres de Deus. Porque quando o nosso coração descansa no Senhor, e quando nós adoramos ao Senhor, porque foi para isso que fomos criados, Ele trabalha em nosso favor. A palavra do Senhor diz que Ele libera anjos para guerrear por nós. Ele libera anjos para nos sustentar. Ele libera anjos para nos guardar. Que você possa refletir sobre aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Para que você possa ter um ano de 2013 mais do que abençoado. Para que você possa olhar para todas as áreas da sua vida e dizer: eu estou completo. Eu sinto a presença de Deus na minha vida. Os meus sonhos são realizados. Eu tenho saúde. A minha casa tem saúde. Eu costumo dizer, nós estamos há 5 anos na África. Eu nunca entrei dentro de um hospital. A minha esposa nunca ficou doente. Nós nunca ficamos doentes. Porque o Senhor tem nos guardado. Porque eu peguei essa palavra, a conquista que o Senhor colocou, que Ele fez na cruz, e eu trouxe para dentro do meu coração. Eu ouvi uma vez de um pastor que disse assim para mim: sabe qual é a parte da Bíblia que funciona? E eu disse para ele: não. Ele disse: é aquela que você acredita. E eu comecei a acreditar em cada palavra dessa lei. E eu comecei a estudar essa palavra. E começou a nascer vida dentro de mim. Hoje, eu posso dizer que eu não abro mão dessa obra por nada neste mundo. Eu não abro mão de Jesus por nada. Porque essa palavra tem estado viva dentro do meu coração. E que essa palavra possa ser vida dentro do seu coração. Deus te ama. Deus deseja te abençoar. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer em abençoar aos seus filhos. Que esse ano você possa testemunhar os feitos que o Senhor fez na sua vida. Que neste ano você possa deixar os sonhos de Deus entrar no seu coração. Que neste ano não seja igual aos outros anos, aonde a gente escreve: este ano eu quero conquistar isso, eu quero aquilo. Você possa dizer: este ano eu quero viver somente para os sonhos de Deus. Este ano eu quero fazer somente a vontade de Deus, porque as minhas vontades Deus irá fazer por mim. Eu quero pedir que a igreja feche os olhos, curve a cabeça. Eu não sei como tem estado a sua vida ou a sua casa. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração nessa tarde de uma forma tão forte. Porque é como aquilo que o pastor Ismael falou. Existem pessoas que já estão caminhando com Deus há tanto tempo, mas estão na farofa. Estão no pouco. Mas estão no pouco, não porque não oram, não porque não estão na igreja, mas é porque você precisa ter fé no seu coração. Você precisa se levantar com uma postura diferente. Você precisa começar a chamar a existência de todas as bênçãos que o Senhor já disse que está sobre a sua vida. É tempo de você se levantar como um profeta do Senhor e profetizar e declarar para que as montanhas que têm paralisado a sua vida saia do seu caminho. É tempo de você chegar diante do mar. Como o povo de Deus passou, o mar estava fechado. O mar não se abriu antes do povo caminhar. O mar só foi se abrir quando aquele povo começou a caminhar. E quando eles colocaram os pés sobre as águas, o mar se abriu. É tempo de você sair do seu lugar que você tem estado parado
e começar a se posicionar e a caminhar e a declarar que isso não vai permanecer sobre a sua vida. Não sei qual é a luta, mas eu sei que Deus está neste lugar e que Ele está disposto a transformar tudo aquilo que você está passando. Basta você crer. A palavra do Senhor nos diz que tudo é possível àquele que crê, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é fácil, para mim também lá na África, não foi fácil sairmos daqui, muitas vezes passamos também lutas, mas temos que nos levantar, que você possa exercer a autoridade que o Senhor colocou na sua vida, querido. Que você possa dizer ao mar que tem tentado te afogar, dizer: acalma-te, em nome de Jesus. Se você sabe que Deus te trouxe nesta noite para falar ao seu coração, eu quero te pedir que você fique em pé, porque eu quero orar por você. Se você sabe que você precisa fazer algo novo na sua vida, para que você possa viver esta bênção, se você entendeu aquilo que o Senhor está falando ao seu coração, e você sabe que você precisa fazer algo diferente, você sabe que você pode se doar mais ao Senhor, se você sabe que há algo na sua vida ainda que tem tomado conta do controle da sua vida, se existe alguma área na sua vida que ainda não é Deus que está controlando, que você possa colocar hoje diante do altar do Senhor, que você possa abrir os seus lábios com poder e autoridade, para que o sobrenatural do Senhor possa vir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Uma coisa é certa: viva os planos de Deus, viva os sonhos de Deus, que certamente você será abençoado. Gaste tempo no altar do Senhor, jejue mais, ore mais, leia mais a palavra, interceda mais por aqueles que estão no mundo precisando de salvação. Clame pelos perdidos. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Pai, nesta noite, Pai, eu quero te agradecer, porque sei, ó Pai, que a Tua presença é real neste lugar. E eu quero te pedir, ó Pai, em favor da vida de cada irmão que está neste lugar. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, fortaleça cada coração, traga de volta cada sonho que foi perdido, mediante as lutas e dificuldades que eles possam ter passado. Restaura sonhos, Pai. Coloca no coração deles, meu Pai, esta convicção de que há sobre eles uma autoridade que pode fazer o possível e o impossível em Cristo Jesus. Pai, que a sua palavra possa entrar no mais profundo de cada ser, para que verdadeiramente possa jorrar um rio de águas vivas dentro deles. Que o Senhor possa, Pai, levá-los a um patamar maior de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa liberar os teus anjos para lutar em favor de cada um que está aqui, meu Pai. Eu não conheço as lutas, mas eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. Que nesta noite, meu Pai, o Senhor possa enviar o teu anjo para visitar cada casa, para visitar cada vida e para transformar a história da vida dessas pessoas, Pai.
que eles possam entender, ó Pai, e que eles possam viver num sobrenatural, que eles possam ter uma vida de entrega e de renúncia, que possamos ter uma vida, meu Pai, de intimidade, de relacionamento contigo, que possamos, Pai, ao invés de apenas falarmos, que possamos começar a ouvir aquilo que o Teu Espírito deseja falar às nossas vidas. Que não venhamos querer estar somente na Sua presença para buscarmos algo de Ti, mas que possamos estar na Sua presença para ouvirmos a direção do Teu Espírito, para entendermos os Teus planos e os Teus projetos. Pai, levanta a Tua igreja, levanta a Tua igreja para exercer a autoridade do Senhor, levanta a Tua igreja para ser a diferença neste mundo, para quando as pessoas olhar, Pai, as pessoas do mundo possam ver a diferença daqueles que Te amam e Te servem para aqueles que estão longe de Ti. Que a Tua bênção repouse sobre cada um, meu Pai, que a Tua graça alcance a cada um, que a Tua misericórdia e que a Tua bondade, Pai, possa estar sobre todas nós, e que possamos, Pai, sair daqui com uma motivação diferente nos nossos corações. Eu Te peço, Pai, se há alguém enfermo aqui, traga cura. Se há alguém aqui que está preso por cadeias de enfermidades, eu declaro ser curado em nome de Jesus Cristo. E eu dou uma ordem para que todos os espíritos de enfermidades, toda cadeia de enfermidade seja quebrada, todo laço de enfermidade seja desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. Toda dor desapareça, espíritos de enfermidade saiam, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro cura. Eu profetizo cura sobre aquele que está enfermo, através do poder e da autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu declaro ser curado, ser livre desta enfermidade. Se há alguém aqui, meu Pai, que está cativo, preso por vícios, que ele possa ser liberto nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que toda cadeia, que todo laço dos vícios, toda a opressão das trevas saia em nome de Jesus Cristo. Manifesta o Teu poder, Pai. Toque, Espírito Santo, em cada vida. Toque, Espírito Santo, em cada coração. Aqueles que estão com a sua alma ferida, Espírito Santo de Deus, derrama o Teu bálsamo. Aqueles que têm vivido noites de angústia e de tristeza, Espírito Santo, entre com a Tua provisão, com a Tua alegria, renova as esperanças dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja com toda a sorte de bênçãos que está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que cada um possa receber aquilo que precisa para se levantar e caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu Te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor tem feito grandes coisas, porque sei em quem tenho crido, e a nossa esperança está no Deus vivo e verdadeiro. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.